A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Louvado seja engrandecido o teu santo nome, meu Deus. Estamos diante da tua presença, meu Pai, para mais um dia. Poder ouvir a sua palavra, falar com o Senhor. E que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, acerca desse devocional, para nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor está querendo colocar nos nossos corações, para que nós venhamos guardar a tua palavra. E o título de hoje é Contra a Morte. Se encontra no livro Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado gera morte, porque primeiro gera dúvida, e a dúvida gera morte. A fé é a convicção que vem pela palavra de Deus, e ela gera vida. A fé que Deus nos tem dado é para que nós tenhamos o comportamento e o caráter de acordo com a palavra dele. Mas existem regras que estabelecem o poder da fé. Uma vez que a dúvida é realçada, a sua fé fica caída, prostrada, desanimada. E é uma verdade mesmo. Quando a nossa fé fica abalada pela dúvida, nós não temos ânimo nem força para prosseguir. Esse é o problema da maioria dos cristãos, que creem em Deus, são fiéis a Deus, mas carregam dentro de si uma dúvida. E nós também sabemos que a dúvida não provém de Deus, a dúvida provém do diabo, a verdade é essa. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós não cremos, onde o nosso cenário parece impossível, parece que nós não damos o verdadeiro poder ao Senhor. Então, com a dúvida, a gente abre brechas e portais para que o inimigo tenha legalidade para destruir a nossa fé. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente veio a acusação em suas consciências e eles se esconderam de Deus. Se encontra em Gênesis 3, de 8 a 10. Eles se esconderam acuados pelo medo, porque a má consciência era a dúvida instalada dentro deles. A dúvida é a mãe do medo, é a mãe da preocupação. A dúvida é a mãe dos filhos deste mundo. E eu vou além. A dúvida, ela gera emoções destrutivas sobre as nossas vidas. As dúvidas trazem medo, preocupação, depressão, ansiedade. As dúvidas geram intranquilidade, falta de paz, tristeza. Todos os sentimentos que nós temos e enquanto não entregamos verdadeiramente ao Senhor as nossas questões, nós vamos ficar como se estivéssemos no tempo que estávamos no mundo. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, nós podemos administrar essas emoções, mesmo que elas sejam de particularidade do mundo, porque na hora que nós realmente entregamos a vida ao Senhor, nós passamos sim ansiedades, medos, mas ao mesmo tempo o Senhor nos traz a paz. Então essa é a grande diferença de quem passa por um problema com Deus e quem passa com um problema sem Deus. E continuando aqui. Sobretudo as dúvidas trazem o fracasso. Você deixa de acreditar em si mesmo porque está em dúvidas. E se não acredita em si mesmo, a quem você vê, como vai crer? Como que você vai crer em Deus a quem não vê? Porque se você não acredita em si mesmo, que você está vendo, que você olha no espelho, como que você vai crer em Deus que você não vê? São perguntas que nós temos que realmente nos avaliar. E continuando, a fé é o antídoto contra as dúvidas, contra a morte. Limpar a consciência, crer em si mesmo e fortalecer sua fé combate todos os sintomas mortíferos da dúvida. A fé não é simples ferramenta para conquistar um sonho pessoal. A fé é o poder de Deus para que nós tenhamos a conquistar o reino dos céus, isto é, para que tenhamos acesso a tudo para que tenhamos acesso a tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem. E é uma grande verdade.
Você pode usá-la hoje mesmo e transformar qualquer situação que tenha se levantado contra você. Despreze a dúvida, a insegurança e o medo e fortaleça sua fé para que possa ter verdadeira vida. E é uma verdade mesmo. A nossa fé é aquela que nos impulsiona para que a gente não só resolva as nossas questões terrenas, mas que nós também tenhamos o acesso e a continuidade do acesso ao reino de Deus. Porque se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, se nós ficarmos alimentando a dúvida dentro dos nossos corações, se nós ficarmos buscando nos amparar nos sentimentos que não são sentimentos que nos levam para frente, mas sentimentos que nos atrasam, nós vamos ficar muitas das vezes em círculos viciosos, vamos ficar estagnados, e é uma coisa que o Senhor não quer para a nossa vida. O Senhor não quer que nós fiquemos paralisados nas situações que vivemos, em sentimentos, em emoções, em pensamentos que não provêm dele. Porque nós sabemos que ele veio para nos dar a vida e a vida é abundância. A paz que excede todo entendimento está nele, a alegria no Senhor. Não é a alegria do Senhor, é a alegria no Senhor que é a nossa força. Então nós temos que começar a avaliar nossa mente, as nossas emoções, nossa conduta diante do Senhor, para que nós possamos ver até onde nós estamos deixando a dúvida entrar. Porque às vezes nós levamos questões ao Senhor nossas que parecem impossíveis em ser resolvidas. Parece que não vamos obter a resposta, mas aí que está, como eu sempre falo, só parece. É porque na hora que nós estamos no vendaval, na tempestade, no redemoinho, no deserto, no vale, no tempo da aflição, desculpa, nós às vezes tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos no problema. E todas as vezes que a gente coloca os olhos no problema, a gente vai ter a dúvida dentro de nós. Então a gente tem que extinguir a dúvida do nosso coração, extinguir a dúvida da nossa mente e continuar confiando no Senhor, que Ele é o único que pode fazer aquilo que a gente não pode. Que Ele é o único que vai tratar das situações da nossa vida, das nossas emoções e vai tratar de nós, naquilo que nós ainda estamos fazendo que não lhe agrada, daquilo que estamos fazendo sem Ele ter mandado fazer. Então a gente tem que começar a olhar para a circunstância que nós estamos vivendo. E vamos ler o livro de Romanos, capítulo 6, onde se encontra esse versículo do devocional, que o título diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. E começa assim, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, até aqui. Nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós vamos entrar numa novidade de vida. Mas para entrarmos na novidade de vida, nós temos que obedecer, buscar, crer, não sacrificar algo, mas sacrificar a nós mesmos, a nossa carne. Continuando, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, olha aí, o nosso homem velho foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quando a gente morre para nós mesmos, quando a gente morre para o mundo e a gente aceita o Senhor Jesus e vamos caminhando com Ele, nós vamos o quê? Nos mortificando a nossa carne e deixando o nosso pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então a nossa vida
só é vida e novidade de vida em Cristo Jesus. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E essa é a nossa vida também. Nós temos que morrer para o pecado para viver para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, porque a nossa carne ela tende ao pecado, a nossa carne ela nos leva ao pecado. E se nós não vigiarmos, nós vamos continuar pecando e achando que é natural pecar, mas não é natural pecar. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui também nós temos que ver que nós temos que consagrar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a nossa boca, os nossos membros ao Senhor. Porque nós não podemos continuar na iniquidade, nós não podemos continuar vivendo as coisas que o mundo nos oferece. E é uma luta, é um combate interno do nosso eu com o nosso espírito, que o Espírito Santo do Senhor, quando ele entra dentro de nós, ele é para nos ensinar, a nos direcionar, a nos encaminhar, enquanto nós ficamos, muitas das vezes, olhando para a carne, vivendo a carne, nós impedimos o agir do Espírito Santo em nós. E continuando. Voltando, 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, como eu já falei, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí o 14 fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nós temos que combater no pecado dia após dia. Mas a gente não vai mais pecar depois que entrega a vida ao Senhor. Não é isso. Nós iremos pecar, mas também nós iremos nos arrepender e não pecar mais, porque a nossa consciência e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos instruir acerca daquilo que nós estamos fazendo errado. E chega um determinado tempo que você busca guardar a palavra e você não vai mais fazer aquilo. Então, se a gente continuar pecando, a gente vai ser levado à morte eterna. Mas se a gente buscar ao Senhor e mudar, e viver, obedecer, nós vamos buscar a obediência, e a obediência nos traz a justiça, que nos traz a vida eterna. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue, e libertados pelo pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, a renúncia da carne, ela nos traz a justiça, ela nos livra do pecado e ela nos faz apresentar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa mente, os nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos membros para a justificação, a justiça para a santificação. Então, nós temos que buscar sermos santos. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que o fruto tinheis, então, das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí vamos para o versículo do nosso devocional que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos nós que conhecemos ao Senhor, que
e sabemos o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Nós compreendemos e sabemos que o Senhor Jesus, Ele sacrificou a vida dele na cruz por nós, nos livrando da cédula, do pecado, da morte, para nos dar a vida eterna. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos que é um combate diário. E só vamos vencer esse combate conforme nós estamos nos alimentando. Se nos alimentarmos da palavra, se nós buscarmos a sabedoria dos altos céus, a intimidade com o Senhor, nós vamos combater a injustiça, o pecado, a dúvida, a malignidade, a iniquidade. Então, o conselho que diz aqui no devocional é: despreze a dúvida, a insegurança e o medo. Não é fácil lidar com essas emoções, até porque nós sabemos que todo dia nós temos um combate. Desde a hora que nós dormimos até a hora que nós levantamos, nós andamos e caminhamos e vivemos dia após dia, é um combate diário. E o combate ele aumenta quando a gente serve ao Senhor Jesus. Mas nós temos que entender que por mais que esse combate aumente, nós também acabamos vivendo uma blindagem. Nós buscamos a armadura de Deus, nós temos a paz que excede o entendimento. Às vezes passamos por situações que parece que não vamos conseguir lidar com ela, não vamos suportar, mas quando nós temos o acesso à palavra, busca, a renúncia do pecado, nós vamos sendo sustentados pela palavra do Senhor, nós vamos sendo sustentados pela fé, nós temos fé para perseverar, fé para caminhar, fé para buscar, e vai depender da tua fé e no que você acredita. Então diz aqui: fortaleça a sua fé para que possa ter verdadeira vida. E é verdade, irmãos, sem a fé nós não vamos conseguir ter vida. Não é fácil. Problemas existem, adversidades, tempestades, vales, desertos. Não é fácil. Mas nós temos que compreender que nós estamos com o Senhor. E se estamos verdadeiramente com o Senhor, vai passar. Se aquela questão que você está colocando nos pés do Senhor parece impossível aos seus olhos, saiba que a impossibilidade é a área do Senhor Jesus agir. Ele é justo, Ele é juiz, Ele é legislador, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso pai, é o nosso Senhor, e tem o controle de todas as coisas. E se Ele tem o controle de todas as coisas, nós sabemos que no tempo dele algo vai acontecer. Então não deixe que a dúvida entre no seu coração acerca das questões que você tem apresentado, que você tem vivido até dentro da sua fé, da sua caminhada. Não permita que nada nem ninguém venha paralisar a tua caminhada, porque às vezes passamos por situações que elas nos fazem paralisar a nossa fé. A dúvida, ela paralisa a nossa fé. A dúvida, ela traz um misto de emoções que são, infelizmente, emoções malignas, que nos trazem o medo, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, espíritos de malignidade que não vão nos deixar prosseguir. Mas lembrando que dia após dia nós estamos num caminho, mesmo que você esteja parado, estagnado em alguma situação, lembre-se que quando você está exercendo a sua fé, obedecendo a palavra, buscando os princípios do Senhor, buscando a palavra, os mandamentos, as ordenanças, o estatuto, você está caminhando. O seu corpo físico pode estar parado, mas a sua fé, ela é uma caminhada. Então continue exercendo a sua fé. Não deixe, irmãos, que nada, nem ninguém venha paralisar a sua fé. Não deixe que nenhuma situação, nenhuma emoção, ninguém, nem pessoas da sua família, nem pessoas que você conhece, nada, nem ninguém paralise sua fé. Por quê? É porque eu sempre falo a mesma coisa. Parece que está tudo errado, parece que está o caos, parece o impossível, mas só parece que na hora e no momento certo o Senhor desce com a provisão, com a cura, com a libertação, com a restituição, com a restauração. Ele vai agir, e quando Ele agir, você vai ver que Ele é Deus. E esse é o devocional de hoje, e essa é a palavra que eu queria dividir com vocês, e que o Senhor esteja com todos nós.
Senhor, eu oro pela vida de cada um, Senhor, que vai ouvir esse devocional, entrego a vida deles, te pedindo a Deus que o Senhor possa agir pelas suas causas. Eu não sei qual é a causa dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a causa dessa pessoa que ouvirá esse áudio, mas o Senhor sabe. Eu te peço a Deus que o Senhor venha agir poderosamente, Pai, e responder os teus filhos. Se é uma cura, que receba a cura, a libertação, a transformação, porque nós sabemos que só o Senhor cura, salva e liberta. Eu glorifico e exalto o Senhor e entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.